Olha a cara de sono dessa criatura, de quem tava dormindo. Eu acordei pra gravar vídeo. Acordou. A gente acabou de fazer os meninos dormirem, que a gente acha que é uma coisa muito importante pra que esse vídeo dê certo, né? Sem gritaria. Hoje, depois de muito tempo, a gente veio responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram um tempo atrás, bastante tempo atrás. Enfim, hoje a gente conseguiu parar e vamos nessa. Primeira pergunta: tem metrô na sua cidade? E cidade subterrânea? O metrô é quentinho? Então, na nossa cidade não tem metrô. O metrô mais próximo é o de Ottawa, né? É o de Ottawa mesmo, da capital. E a gente nunca andou de metrô em Ottawa, porque... Você já entrou no elevador e acabou saindo do eu metrô. sem querer, uma vez, estava no shopping e peguei um elevador achando que a gente ia descer ali no térreo do shopping. Não sei, quando eu vi um cheiro de xixi, eu olhei e falei, onde que eu tô? Um cotô. Fui no metrô. Então, assim, quem mais chegou perto do metrô por acidente, né? Fui eu. Mas você pode falar, tá? Era quentinho, né? Era quentinho. Nossa cidade não tem cidade subterrânea. Não, nem Ottawa. Nem Ottawa, é verdade. Acho que mais próximo aqui vai ser Toronto, né? Toronto. Talvez Toronto. Montreal tem? Não sei. Quebec acho que tem. A gente sempre fala que vai olhar sobre isso e esquece. Olhou. Bora lá. Pô, menino inteligente. Próxima pergunta. Como proceder em uma nevasca? Então, esse assunto ele é bem delicado, porque para gravar aquele outro vídeo eu pesquisei bastante e tudo. Não existe uma orientação assim certinha do governo, e que é até engraçado, né? Quer dizer, se existe, estou aberta a aprender, mas eu não achei nada. E olha que o governo do Canadá, ele sempre surpreendeu a gente com informação, né? Ele é bem organizado. O máximo que o governo canadense faz quando tá com situação de nevasca é dar alerta. Então todo celular, independente se for chip brasileiro, europeu, canadense, ele recebe uma mensagem com um apito alto pra caramba. Todo mundo, né? Todo você tá na loja, todo mundo tá... Isso é muito Black Mirror. O que a gente faz aqui a gente sempre mantém um estoque de enlatados, apesar da gente não consumir tanto, a gente sempre tem ali milho, alguns enlatados que a gente deixa já para situações. Atum, salmão. Exato. Ficamos em casa. Nessa época a gente tava guardando água também. A gente comprou garrafa de água. Gente, tá com sono. Como foi o processo de visto para mudar para cá? Um inferno. Mas uma coisa que eu posso dizer é, se você tem interesse em vir para cá, pesquisa. Tudo relacionado à imigração, visto, tudo. Fica bem claro nos sites governamentais. Eles respondem tudo, é tudo explicado. Você não sai com dúvidas. Graças a Deus, a senhora não apertou o play desse negócio uma vez. Qual foi a coisa mais fácil de se adaptar? A gente não tá adaptado a nada. A internet. Funciona igualzinho lá de casa. A coisa mais difícil pra mim foi me acostumar a isso, a fazer a pergunta pra receber a resposta que eu queria. E a gente percebeu que os canadenses têm o que o brasileiro gosta de falar do português ser literal. A gente percebeu que o canadense também é bem literal. A culpa é nossa mesmo. A gente quer muito The Flash, enfim, a gente já pergunta uma coisa e no Brasil a gente já dá 6 respostas numa resposta só, e aqui não tem muito aqui isso. Não, é o que você perguntou assim, e é seco. Fiz a matrícula, recebi um negócio, aí tinha lá, comprar uniforme online. Aí eu perguntei, compra um uniforme online? Sim. Isso. É ok. Passa um tempo, você pode uma vir, colega sua... vai ter uma feira pra comprar um uniforme. Aí eu falei, mas me falaram que é online? Não, tem uma feira também pra comprar. Aí você vai lá e fala, tem uma feira pra comprar também? Tem. Aí você fala, mas então é só online ou é feira? Ou é um dos dois. Aí você fala, por que não falou logo? Então é aquele negócio, você chega, você tem que perguntar. Sou brasileira. O que sentem mais falta do país natal? Família, amigos, beber na rua. Hello, darkness, my old friend. Família, amigos,
Comida. Comida bem temperada, perdão. A gente Comida consegue... bem temperada. Aliás, teve essa pergunta, a gente não respondeu, né? Se as comidas eram temperadas. Não. Eu respondi, eu falei não. Canadá é assim, tempero, pimenta. Do reino. Não, pimenta, aquela mostarda, maionese que eles fazem também. Pimentada, enfim, pimenta. Falta sal na maioria da comida. Alho e sal. Alho, não tem. Tipo o brasileiro querendo colocar alho em tudo. Enfim, a gente sente muita falta, a gente faz uma lista das coisas que tipo assim, aquela farinha tal. Farinha, verdade. Farinha. Mas uma coisa que eu sinto muita falta, real, é Brasília em si, sabe? Tipo, passear de carro e aquela logística toda bonitinha, tesourinha, sabe? Andar na rua, tipo, aqui eu acho tudo muito igual, querendo ou não, sabe? As casas dão uma variada, é claro, mas tipo assim, eu sinto uma coisa, isso é verdade, toda vez que a gente anda de carro eu falo isso, aqui eu tenho a sensação de que as casas são muito na rua, que não é uma coisa tão Brasília, então assim, eu sinto falta disso, sabe? A arquitetura brasileira, brasiliense. Confia em mim e me imita. Caninha Maia, Russo Costa, aquela Darcy Ribeiro, toda a galera, vou dar aqui a lista, ó. Detonei. Próxima pergunta. O idioma, dá pra se virar só com o inglês ou é obrigatório saber francês? Depende do que você quer. Exato. Assim, pra... Turismo? Não acho que não cabe no nosso... Não, eu acho que assim, se eu fosse um turista... sim, se você for um turista, vai vir pra cá só sabendo inglês, você consegue se virar tranquilamente. Se for pra vir, se mudar pra Quebec como estudante ou como profissional, é melhor você treinar o francês se você está vindo para Quebec. Se você for para qualquer outra província, é inglês. Mas você veio para Quebec, tem o francês. Ou pelo menos comece a treinar antes de vir. 3 perguntas de cerveja, meu Deus do céu. As cervejas são muito importantes para os seguidores. A gente vai ter que fazer um vídeo no mercado só de cervejas cerveja. Do Canadá. Boa. Quem gostou, deixa aqui nos comentários que a gente talvez faça. Putz, meu Deus. Talvez. Por que vocês decidiram sair do Brasil? Essa pergunta, acho que ela dá 1000 voltas, porque tem tanta coisa. Tipo, aconteceu isso. Aí quando a gente se olhou, a gente falou, bora sair mesmo. Mas, basicamente, por que a gente decidiu sair do Brasil? Tem tanto motivo, tem motivo pra, tipo, qualquer setor da nossa vida. Crianças, formação, vontade de botar o pé pra fora, tem tudo. Mas eu acho que, assim, o que mais motivou a gente a sair do Brasil foi querer crescer, né, Gus? Sim, a gente sempre quis ter uma vida bem independente, fora do Brasil, pelo menos ter experiência. Aí com os 2 meninos aparecendo, com a nossa viagem que a gente fez para Vancouver e conhecendo mais do Canadá, com verdade. A gente descobrindo o curso que você gostaria muito de fazer aqui. Verdade. Próxima pergunta. Por que o Canadá? Essa é fácil de matar. Quando a gente pensou, sair do Brasil, Austrália, não, aranha demais. Isso é um motivo muito importante. Estados Unidos. Não, porque a gente tinha muito medo da saúde. Saúde principalmente. Nova Zelândia a gente também viu, só que era longe. A distância toda que a gente ia ter Austrália e Nova Zelândia. Não, nem a gente pensou mais para os nossos pais. Para as pessoas visitarem a gente pensou, bicho, o Canadá pelo menos é mais... A zona não tá tão... fuso horário não é tão deslocado quanto dos outros dois, então a gente achou mais tranquilo. Na verdade, a nossa busca começou assim, inglês, ponto. Aí aqui, além do inglês, tinha o francês. Aí a gente aprendeu uma língua, né? Agora é a chance de falar 2. Não sei explicar. Como foi a adaptação dos meninos? A adaptação dos meninos foi muito rápida. Sim, do nosso menorzinho Oliver foi bem tranquilo. Muito tranquilo. Teve pouco dor de cabeça. O que mais demorou para ele se adaptar foi a garderie, a creche para qual ele vai. Né? A ficar. Agora depois nunca deu trabalho pra gente, o Henrique também. O Henrique deu mais trabalho em questão de saudade. Na verdade não, o Henrique deu
sentia e sente. O Henrique sente muita saudade, sim. Mas uma coisa que deu muito trabalho também é que ele não queria ir de ônibus pra escola. Transporte público pra escola. Ele nunca quis, ele tem um medo. A gente não entende, a gente tentou, ele já foi e tudo, mas tipo, ele deu trabalho com isso, porque ele começou a sofrer demais e tipo, a gente leva e busca. Nervosa. Tô avexada, mulher. Isso é mentira. Última pergunta. E o frio, como faz? Menino, o frio é uma coisa que... mata. Arranca dedo. Acabou por aqui, gente. Muito obrigada. O que é complicado do frio não é passar frio, morrer de frio e tal. O complicado do frio é a rotina do frio, que é você acordar, se arrumar. Aí você tá arrumado, você vai pra porta, coloca casaco em menino, coloca casaco em outro, coloca casaco em você. Aí coloca a bota térmica, aí coloca luva, coloca touca e beleza. Tudo isso entrou no carro. Aí você entrou no carro, dependendo do trecho que você faça, você já tá transpirando. Aí você tirou, esperou. Aí você chegou num local, aí você coloca tudo de novo. Aí você vai pro local. Chega no local, você sentiu o calor de novo. Aí você tira. Bota o casaco. Tira o casaco. Quando o homem, bigode assim, bonitinho, até os cabelinhos no nariz, quando chega a menos 30, congela. Começa a congelar a gotícula, umidade, suor, o que seja. Então você fica com pedras de gelo presas. Bora lá. Gente. Bem, é isso. Acho que respondemos todas as perguntas. Eu fiquei tão feliz porque mandaram perguntas. Eu fiquei muito feliz. E se tiverem mais perguntas, não mande. Não, pode mandar sim, por favor. Tomara que esse vídeo seja legal, porque se der certo, vamos abrir esse box de perguntas várias vezes e vamos responder mais e mais perguntas. A gente adora falar, adora falar bastante. Ai, Catinha. Você fala mais do que todo mundo junto. Detonei. Espero que vocês tenham gostado, a gente se divertiu bastante fazendo esse vídeo. Como eu disse, a gente ama falar, então perguntas são sempre bem-vindas. Um beijo meu, beijo do Gus. E se você gostou do nosso conteúdo, por favor, gente, curtam, compartilhem. A gente é legal. Posso dar aqui naqueles youtubers da vida? Pode. Clica aqui para pegar aviso, clica aqui para sei lá o que, clica ali. Vai ter que aprender agora, eu fiz os dedos. Clica ali. Se quiser doar pra... Se vocês gostarem, por favor, compartilhem e curtam e façam tudo possível pra ajudar a gente nesse inicinho, porque é vida louca. Beijo.